Boa noite, comunidade Printcast. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Robson Xavier, estou aqui com meu parceiro Robert Almeida e hoje a gente recebe um bate-papo o Geraldo Elias Damasceno, que é um cara muito fera de mercado, a gente conhece só há 18 anos e pela primeira vez a gente vai contar a vida do Geraldo aqui. Geraldo, seja muito bem-vindo, hein? Ai, Seja e aí, bem-vindo, Geraldo. Você tem muita coisa para contar, não? Bastante é, experiência, bastante coisa para compartilhar com a gente, né? cara, deve ter, viu? Mas eu não, confesso que eu fico meio sem jeito aí. Mas vamos Não, lá, mas Nada. Todo mundo fala, você vai se soltando, fica na paz, estamos entre amigos, cara, tem ninguém você está entre assistindo, fica na paz, amigos, ninguém vê. Geraldo. Está entre amigos. Não, beleza. Tem É ninguém isso aí. vendo, fica tranquilo. Eu sei que a gente Fala, Bom, está antes, entre fala. antes amigos. é, É. antes de começar aqui, preciso agradecer os nossos queridos patrocinadores, né? A Papiros, que gentilmente nos cede uma sala de Zoom aqui para fazermos a gravação de forma ininterrupta, porque antigamente tínhamos que parar, mandar outro link. A Papiros gentilmente nos cede uma sala. E também os demais patrocinadores, a CEMIC, uma empresa especializada em tintas, tinta para offset, metalografia, flexografia. A Top Coat, soluções de verniz, com portfólio completo de base d'água e recentemente também lançou um portfólio de verniz UV. E a Croma Microcapsulado, com a dona Vanice, que já esteve aqui no primeiro episódio do Fora do Turno. Trabalha com tintas e vernizes especiais, aí, hidrocrômico, fotocrômico, entre outros, e também aplica esses vernizes para empresas que não têm condições de aplicar verniz internamente. No link da descrição tem um contato de todos. Quando entrar em contato com eles, menciona aqui que pegou no Printcast. É isso. Vamos, Robson. Muito bom. Mais um recado antes de começar. Pessoal, comenta aí o que vocês estão achando. Se inscrevam no canal, deem um like, mas comentem. Para a gente é bacana saber. Eu tenho a impressão, Robert, que os últimos episódios o pessoal está comentando menos. É legal a gente saber o que vocês acham, se vocês estão gostando ou não. Mandarem mais sugestões, isso é legal. Algumas pessoas bacanas com quem a gente conversou vieram de sugestões da nossa comunidade, do pessoal participante. Então, vamos lá, gente, ó, no dedinho aí e ajuda a gente, tá? Valeu. Não é isso, Robson. Sobre as sugestões, né? A gente lançou recentemente o quadro Fora do Turno, que foi um monte de sugestões. Recentemente tivemos outra sugestão que você apelidou, Chama um Amigo, né? E ano que vem a gente vai começar a fazer. Não, como que é o nome? Apresento o meu amigo. Lembra dessa piada, Geraldo? Claro. Só não pode falar que Apresenta ele o vem amigo. de trás da bacia, velho. Ano que vem, ano que vem a gente vai começar a falar um pouco desse quadro e começar a gravá-lo também. Tudo vem através de sugestões. Então, os números de seguidores, Robson, vem aumentando nas redes sociais, pessoal inscrito no YouTube, mas a interação, né, vem se mantendo. Então, galera, comente, compartilhe, mande para os grupos aí de trabalho e tudo mais. Vamos lá! Geraldo, a primeira pergunta que é de praxe, né? A gente faz para todo mundo, até para contextualizar e todo mundo está te conhecendo um pouquinho melhor antes da gente se aprofundar em outros temas por aí. Cara, como é que você entrou no mercado gráfico? Conta pra gente aí. Eita, meu. Cara, eu entrei no mercado gráfico pelo Senai, é óbvio, né? Como todos nós aqui, a maioria do pessoal do segmento. Não é Mas, tão óbvio. Muita gente aqui não entrou pelo Senai, cara. Quando a gente não, começou, ele mas não entrou pelo é verdade, algumas pessoas não começaram pelo Senai, mas eu comecei da seguinte forma. Eu tinha uns 14 anos na época e a gente morava lá em Guaianazes, minha mãe trabalhava, eu era obrigado a lavar louça e limpar a casa. Eu conto essa história para todo mundo. Não era obrigado. Era assim que era, a gente tinha que ajudar, né? Minha mãe trabalhava e eu fazia as coisas. E tinha meu irmão e meu primo que era muito folgado, velho. Muito folgado. Aí o meu tio, ele era impressor offset, tio Wilson, que é o pai da Rosângela, minha prima, que também fez Senai. E aí, ela até foi professora lá no Senai. E aí eu fiz a prova. Bom, enfim, minha tia me trouxe a informação que estava tendo prova para entrar no curso de aprendizagem. Naquela época, a gente não tinha direcionamento, as pessoas não direcionavam a gente para uma carreira, tal. Enfim, estou falando de 92, 93.
E aí, poxa, naquele dia minha mãe tinha brigado comigo, eu fiquei puto pra caramba que eu não tinha feito as coisas, tava brincando na rua, e cheguei atrasado para limpar a casa e fazer a janta, e ela brigou, e eu tomei mó cacete, velho. Aí eu olhei pra ela e falei assim, ó, nunca mais eu vou lavar a louça e vou fazer comida. Aí ela falou, você vai, porque se você não lavar, eu vou te bater de novo. Aí eu estudei pra porra e passei na prova, velho. Aí passei na prova No pro Senai, Senai. essa pressão, velho. Aí eu passei, na verdade, eu passei era para eletrônica, porque eu ia entrar pelo metrô. Naquela época tinha as empresas que patrocinavam, e tal. E aí eu ia fazer eletrônica, porque eu estava já com 14 anos, eu estava bem avançado. Mesmo sendo repetente na quinta, eu estava na sétima série, porque eu entrei muito cedo na primeira série. E aí me levava a essa categoria de ser eletrônica. E eu falei, putz, vou fazer eletrônica. Aí meu tio Wilson falou, não, deixa de ser besta, faz offset. É legal, tal, não sei o quê. Eu falei, pô, mas offset. Aí eu li aquele jornalzinho do metrô, não sei se vocês lembram o jornalzinho do metrô, aquele amarelinho. Cara, quando Lembra? você olhava na página de emprego daquele jornalzinho, cara, era só precisa-se de impressora offset. Precisa-se de impressora offset. Falei, mano, nunca vou ficar desempregado, vou fazer essa porra, velho. Aí foi, foi isso. Eu só decidi entrar em gráfica porque eu queria ficar desempregado e não quis mais apanhar da minha mãe. Foi mais ou menos isso. Na verdade, apanhar não, que ela nem batia tanto, foi mais era lavar louça. E até hoje eu cozinho, só por causa disso, né? Quem não sabe, eu cozinho e cozinho bem pra caramba. É, eu vejo seus negócios lá, da série Nada Pra Fazer. Caramba, mano, nada pra fazer, o cara botando aí uns rangos da hora. Que legal. Agora virou Geraldo Visita. Tá, tá, Chefado, né? Nada tá pra fazer, Geraldo sofisticando o Visita. negócio, que legal. Ah, E aí foi por isso que eu entrei em pô, gráfica, entendeu? E aí entrei no Senai, passei na prova. Eu era muito pequeno quando entrei no Senai, eu tinha 1,45 m e com 14 anos. E aí a dona Fumi, quem é mais antigo vai lembrar da dona Fumi, da dona Andrea. A dona Fumi eu lembro. não deixou eu fazer offset, velho, porque eu era muito pequeno. Ela me pôs para fazer foto mecânica. Aí eu acabei perdendo a empresa, o metrô, e fui fazer foto mecânica. E aí, foto mecânica em 92, estava tendo a transição, a gente ia sair do convencional, né, para o digital, e eu já estava fazendo uma profissão que estava fadada a acabar, né? Eu ia fazer compositor de foto mecânica, eu nem lembro como que era, mas acho que era alguma coisa assim o nome. E aí, putz, foram 2 anos muito legal, cara, que eu aprendi fotografia naquelas máquinas que tinham lá. Na época, os professores eram o Clóvis, o seu Fábio e o seu Cândido. E era muito legal, cara. Muito legal. Aí foi por isso que eu virei gráfico. Aquelas salas escuras, né? Ah, aquelas salas escuras, Filmes meu, fotônicos, não sei o quê. tinha também as porradas lá dentro daquela sala que a gente trocava porrada lá dentro pra caramba, velho. Já ouvi Era bem falar. legal. Pessoal, principalmente Era bem em legal. na sala da montagem lá que eles faziam os filmes, depois que eles faziam a montagem, eles faziam a montagem negativa, depois tinha que fazer o filme limpo. Para fazer o filme limpo, tinha que ser transformar em positivo e revelava numa sala escura lá. E aí aquela sala tinha saída para fotografia, então era o pessoal da montagem e fotografia. A gente entrava naquela sala e o pau comia. E era assim, não podia perder a amizade, era só porrada. Nessa época era uma festa, você vai. Meu Deus. Ah, então você entrou foi estudar sob pressão, inicialmente ali, metroviário, e um E- jornalzinho te levou para a área gráfica. Agora, olha aí o me- poder de um jornal, hein? Pelo amor de Deus. Pois é. Depois eu me formei na aprendizagem e aí eu estudava em duas escolas. Eu estudava, na minha época da aprendizagem, a gente tinha o primeiro grau junto com o curso técnico, vamos dizer assim, específico, né? Você tinha a parte da oficina e a parte do colegial, do ensino fundamental normal. Tinha professores, tudo lá, e davam aula para gente. Então, eu acho que eu era sempre da turma M. Então, eu estudava de manhã
Não, eu fazia a oficina de manhã e estudava à tarde, acho que era isso, eu não lembro agora. E aí depois passei na prova, falei, puta, aí tava me formando, eu falei, cara, eu vou sair com a profissão vencida. E eu gostei de artes gráficas, sabe quando você gosta, velho? Eu gostei do negócio. Aí eu me apaixonei por aquilo, eu falei, porra, meu, eu vou fazer offset agora. Eu entrei para fazer offset, não me deixaram, só que agora eu tô grande. Eu tenho 1,55, porra. Eu cresci um pouquinho mais. Eu entrei com 1,45, né? Aí fui para 1,55. Falei, agora eu tô bem pra caramba. Você tava do tamanho do seu filho perdido, o Bubu, né? Pois é, velho. O Bruno. Aí, aí eu fui e fiz o técnico. Passei na prova do técnico e aí fiz offset. Aí fiz 3 anos e meio de offset. Então, meu período de gráfica foi 2 anos de aprendizagem, depois 3 anos e meio de offset, e aí saí e fui para o mercado. E foi legal que eu fiquei esses 3 anos e meio, mais 2 anos, 5 anos e meio no Senai e estudando nas duas escolas. Eu estudava de manhã e estudava à noite. Nem precisava, porque o técnico na minha época também tinha o colegial técnico junto, né? Mas eu só para não ir para casa para ter que lavar a louça, eu saía de casa às 5 da manhã e voltava às 11 da noite. Cara, hoje Era só essa... curiosidade. Hoje você cozinha, é um hobby. Quem lava a louça? Quem me convida para cozinhar na casa deles, velho. Eu não vou lavar a louça, velho. Louça é Tá trauma para certo, mim. tá Tá certo. certo. Aí eu, Legal. aí eu fiz, aí eu fiz offset. Fiz offset, me formei, aprendi bastante lá. E aí também tem uma história legal do offset. Acho que algumas pessoas vão lembrar dele, que era o professor Martinez. Martinez. O professor Martinez, ele era o chefe da seção da offset, o Martinez, né? E quando eu estava no 7º semestre, meu, a gente era bagunceiro, tal, sabe como é, né? Cara, moleque, né? E o Martinez, ele era muito Caxias, tal, tinha o Pedrão, tinha o Abraão, tinha os outros professores lá. E eu fiquei de recuperação no 7º semestre na oficina, por faltar, né, enfim. E aí eu tinha que fazer uma prova, e a prova era tirar na prática 00. Tem uma prática lá, não tem uma prática 00? Na Sim. prática 00 eu tinha que tirar uma quadricromia. E a Caramba. minha no registro e na densidade. E era num dia de trabalho, ou seja, no turno da oficina da tarde. E ali ia tirar minha nota para ver se eu ia passar de ano ou não. E aí eu fiz meu trabalho, cara. E, cara, eu imprimi lá cian, magenta, e depois veio amarelo e preto. E a gente imprimiu nessa sequência. O preto pode ir na frente ou na trás, mas a gente imprimiu nessa sequência: cian, magenta, amarelo e preto. E era de uma cor, né? Então foi imprimindo, imprimindo, imprimindo. Cara, meu trabalho ficou ruim, não chegou na densidade. Tudo fora de registro, porque a folha abriu, eu estava com fora de registro nas outras pontas, eu não sabia fazer jogo de régua, eu já tinha estourado uma chapa lá na U7. Enfim, ele olhou minha prova e falou para mim, cara, isso é uma prova que... Ele olhou para mim bem no meu olho e falou, isso é uma prova que você apresenta no 7º semestre. Aí eu olhei para ele, assim, meio triste pra caramba, assim, com medo. Eu falei, putz, repeti, né? Eu me ferrei. Aí ele falou assim, cara, eu vou te dar 50 para você passar, porque eu não quero olhar para sua cara, mas você nunca vai ser impressor. Caraca. Ele falou isso para Tá mim. legal. Mas foi bom, porque ele tinha razão. Eu nunca fui impressor. Na verdade, você pulou, você vai contar aí mais pra frente, né? A gente conhece um É, pouquinho, você pulou essa parte, já é pra é, gestão, né? exato, exato. E aí foi. E aí passou. Então aí saí do Senai e fui para o mercado. Aí no mercado passei por algumas fases. Eu não sei como é que funciona a dinâmica, se eu vou falando aí, vocês que se falem, eu não Avontes, sei. avontes. Então, aí me formei no 7º semestre e fui trabalhar. Aí passei por algumas empresas, né? Então, eu passei no início Gonçalves, Emibra, Editora Abril, MTV,
Ápice, Imprensa Oficial, Newpel, Ipsis, Antilhas e agora eu estou na Intercarta. Passei por 10 empresas. Tá. Ô, Geraldo, Esse foi... nessa cronologia aí das empresas, você comentou comigo que nas primeiras você fez orçamento. Depois, quando a gente se conheceu em 2004, você estava na Abril há um tempo. Sim, Você coordenava lá a pré-impressão, isso. e eu me lembro que uma das principais responsabilidades que você tinha era garantir a integridade do arquivo que ia para a produção. Sim, sim, era Então, é isso. uma mudança diferente. Você saiu dali de uma área de orçamento para ir para uma área puramente operacional. Ah, é. Essa mudança para você, o degrau, foi um degrau fácil, foi difícil, foi desafiante, você levou numa boa, deu medo, como que foi isso aí? Então, Robert, ô, Robson, desculpa. Então, Robson, vou falar um negócio para você, cara. Vocês vão perceber que minha carreira profissional, ela faz isso, né? Eu estou numa área, depois eu vou para uma outra totalmente distinta, depois eu vou para uma outra totalmente distinta, depois eu volto para outra, depois eu vou para uma outra. E todas as vezes são desafios novos, assim. E, de fato, eu nunca tive medo de desafio. Não, nunca tive. Esse é o meu perfil. Eu nunca tive medo. Eu até gosto, eu até prefiro. E como eu disse, eu fui para offset. Eu queria ser de offset e eu nunca fui de offset. E a dona Andra, a dona Fumi não me deixaram nem no Senai. E aí, quando eu entrei, me formei, saí, e aí trabalhei 3 meses na Gonçalves como inspetor de qualidade. Trabalhei até com o Valdir, que é gerente da Brasil Gráfica hoje. Ele era gerente de qualidade lá na época. Só que, pô, eu morava em Itaquera, Gonçalves em Barueri, na época da Ponte dos Remédios quebrada. Ó, aí eu falei, cara, não dá para mim. Aí saí, mas eu saí não porque a empresa era ruim ou porque eu não tinha me adaptado, é porque não dava, era muito longe. E aí entrei na Imibra. Aí na Imibra eu entrei como orçamentista gráfico. Eu trabalhei até com o Danilo Braglioli lá, que hoje ele é o CEO lá. E, e aí ele que me ensinou orçamento e tal. E eu fiquei um ano e pouco lá, empresa maravilhosa, não tenho nada que falar. Pelo contrário, aprendi muito lá, mas eu queria estudar. E aí eu queria voltar para a faculdade e tal, fazer faculdade na época. E em Suzano, para ir para Moca, para voltar para casa ia ser ruim. Eu queria fazer a faculdade no Senai, porque naquele ano, em 97, 98, acho que foi a primeira turma, se eu não me engano. 97 a 98. A gente foi a 13ª turma. Então, para você ver, eu queria ter entrado na primeira e eu entrei na 13ª. Ah, Que é considerando que eram duas por ano, né? Então você entrou no sétimo ano. Nem foi É, tão distante assim. não, sim, sim, exato. Eram 2 por ano. E aí foi, aí saí da Emibra, cara. Fiquei desempregado um tempinho, fui chamado para a Editora Abril para uma entrevista. E aí entrei para entrar como coordenador. E aí, só um parênteses, na Editora Abril era para ser, velho. Eu cheguei atrasado na entrevista 1 hora, não, na verdade, meia hora de atraso. Cheguei todo molhado, parecendo um pinguim. E aí fiz a prova que tinha que fazer. E quando eu fui fazer a prova, só tinha gente do Senai. E era tudo os caras mais antigos. E eu tinha acabado de sair do Senai. Tipo, falei, meu, já era, né? Como é que é? E era sobre. E a prova era sobre PCP, velho. Eu trabalhava em orçamento, a prova era de PCP, que o Caramba. coordenador tinha essa parte de PCP, enfim. E eu ainda cheguei atrasado. Me deixaram fazer a prova, eu fui chamado. Aí a Ana Mantovani, que foi minha gerente por muito tempo lá, que eu sou grato a ela por muitas coisas, ela, ela pegou e me entrevistou. E ela gostou de mim. Ela falou: Cara, você foi muito persistente e a sua prova foi boa, então a vaga é sua. E aí eu lembro o Robson e Robert, que a minha vida mudou ali, velho. Que ali eu estourei, velho. Entrei na Editora Abril, que era uma empresa que eu sempre quis trabalhar, e, meu, ganhando uma puta grana. Falei, agora eu vou estudar, vou fazer um monte de coisa, vou me desenvolver. E aí eu tava na pré-impressão de novo, ou seja, não fui para impressão.
Estava na pré-impressão, aí fazia pre-flight, fazia tratamento de imagem, comecei a mexer com os Mac Pro da vida, Macintosh 9600 e foi indo. Isso era Editora Abril. Então, Editora Abril, então saí de uma área de orçamentos, né? E fui para a pré-impressão na Editora Abril como coordenador de produção. E aí o coordenador de produção era isso, recebia arquivo, analisava, via se o arquivo estava bem fechado, se não estava, fazia o pre-flight. E foi logo quando começou, depois logo disso começou a surgir os pitstops lá, os softwares da Adobe. E aí quando veio a Adobe, a gente começou a perceber que aquela função que a gente tinha ali, que era tipo uma recepção de arquivo, a gente chamava de coordenador, porque depois a gente preparava todo o material e mandava para a fábrica. Aquilo ali ia acabar. Aí eu falei, meu, eu preciso mudar, cara. Eu preciso ir para o offset, eu tenho que ir para a produção. E na Editora Abril eu não conseguia. Aí na Editora Abril mesmo eu consegui uma promoção, que a Ana Mantovani, como eu disse, sempre foi uma mãe, uma puta gerente, e ela percebia que não tinha mais aonde eu crescer no setor que eu estava, ela me levou para a MTV. E a MTV era uma empresa do Grupo Abril, e aí a MTV me levou para o marketing. E aí eu trabalhei um ano, mais ou menos um ano e pouco na MTV, fazendo a produção gráfica da revista e visitando todas as agências de publicidade de São Paulo Que da para hora. captar processos de produção, e tal. Então foi uma experiência bacana que eu aprendi a conviver com esse público também. Fiquei um ano e meio lá, mas eu queria produção, eu queria ser peão, velho, eu queria dar offset, eu queria estar no meio da fábrica. Aí foi quando eu recebi a proposta da Ápice, que foi até o Marcelo Olgado que me chamou. Eu fui lá, fiz a entrevista e entrei. E aí foi uma experiência razoável, mas, de novo, eu saí da pré-impressão e assumi a impressão de embalagem. E aí eu tinha que cuidar da impressão, do corte-vinco e da coladeira, sem vivência nenhuma de corte-vinco e coladeira e nada de impressão. Mas uma coisa eu sempre aprendi, que a impressão só faz o que a pré-impressão manda. E muita coisa eu aprendi na pré-impressão. E aí foi quando eu comecei a aprender offset, de verdade, sem nunca ter rodado máquina. Aí fiquei 6 meses lá na Ápice, 7 meses, e, e aí não me adaptei muito com algumas políticas e com alguns processos lá, e eu recebi uma outra proposta também e acabei decidindo por mudar, não quis continuar. Foi quando eu fui para a imprensa oficial. Marcelo Junqueira me contratou, a gente estava no 8º semestre da faculdade. E ele virou para mim e falou, meu, você é gestor mesmo? Eu falei, cara, só tem um jeito de você saber. Me Me contrata. Não tinha outro jeito, eu tinha que saber vender, Robson e Robert. Eu precisava trabalhar, velho. Tá certo, E, pô. e aí ele pegou e acreditou, né? E aí na imprensa oficial foi bacana, porque foi uma mudança de paradigma. Eu tive que aprender, foi muito resiliente, eu tive que aprender muito lá. Porque lá era o seguinte, eu tinha que trabalhar com pessoas que eram concursadas, todas na sua zona de conforto. E como, Caramba. e como você faz para essas pessoas trabalharem? E eu tinha um objetivo, que foi o que o Teiji Tomioka, era isso aí, que era o diretor na época da imprensa oficial, e ele me pediu. O que ele me pediu, seu Teiji? Ele pediu assim, ele e o Marcelo, que eu melhorasse a qualidade de impressão da imprensa oficial. Eles queriam melhorar a qualidade. Porque naquela época o Hubert Alkeres era o presidente, e a gente começou a fazer muito livro de arte, né? Foi aí que eu conheci também muitas pessoas da área de arte, assim, livro de arte. E aí, para livro de arte, a referência era Ipsis, Pancron e Santa Marta, né? E eles queriam nesse nível. Eu falei, vocês estão loucos, estão ferrados. Né? Mas, Aí a gente Geraldo, só um começou. parênteses. Quando você foi para a imprensa, o parque gráfico deles ainda era muito defasado ou já... Não, era Toda a total. estruturação foi com a sua gestão ou ainda era todo defasado no sentido de maquinário e tal?
Não, a estruturação foi com a minha gestão, não eu propriamente dito, mas as indicações foi a gente que fez a Ah, livitação, né? Eu então participei eles queriam junto o livro de com... arte rodando ali nas mono, nas Não, o livro bicolores, de nas arte que a máquinas. gente ganhou, o livro de arte você visitou a impressa oficial? Sim, Já visitou lá? Tem uma KBA lá, não tinha uma sim, KBA? KBA com rolaria sim. curta. Não era aquela KBA com rolaria com 20 e poucos rolos aí, não. Era KBA com 17 rolos. Como é que você faz transferência de tinta com a KBA dessa? E a gente ganhou no livro. O primeiro prêmio Pini que a gente ganhou foi com um catálogo de arte. E, claro, não no primeiro ano. Eu entrei lá em 2008, né? E se eu não me engano, a gente ganhou o primeiro Pini em 2009 e o segundo Pini em 2010. A gente ganhou um por ano. E o primeiro Pini de 2009 foi esse catálogo de arte. Só que, cara, eles não tinham curva de ganho de ponto, eles não sabiam usar tira de controle, eles não sabiam trabalhar com densitômetro, a tinta não atendia a norma da ISO, e aí eu assumi o laboratório. Então eu tinha que fazer um puta trabalho antes para poder ganhar. E aí a gente montou um time, sozinho eu não ia conseguir. E aí no time tinha a Ah, Nancy, tinha o Marquinhos, tinha o Williams, que era do PCP, tinha o Salatiel, que era da produção, tinha o Marquinhos, que era o líder lá também, tinha as meninas da revisão, porque para mandar para o Prêmio Pini, saibam disso, viu? O pessoal revisa, não manda, não pega da produção e manda, não. É tudo revisado, viu? Não, vai os melhores para lá, tenho certeza disso. E mesmo assim, alguns perdem, né? E olha, aí a gente. ô, Geraldo, a gente tem a sensação, às vezes, que nem todas as empresas revisam, não, tá? Não são É, todas, não. tenho certeza que as que ganham faz isso. Isso, isso. E aí a gente fez, né, cara, esse trabalho e tal, e aí reuniu a equipe. Então aí eu tive que trabalhar algumas habilidades. Primeiro, de formar time, montar equipe. E isso foi legal, que eu aprendi na parte de gestão. Aí eu estou saindo da operação, né? E estou virando gestor, mas um gestor técnico. E desenvolvendo gente. Gente que está na zona de conforto. E aí, não à toa, se buscar no histórico do Senai, você vai ver que de 2009, acho que até 2011, 12, foi a maior população da imprensa oficial do Senai. Todo mundo que Galera trabalhou estudando. comigo, todo mundo que foi, a maioria das pessoas que quiseram, lógico, que trabalhou comigo foram fazer Senai, ou Que le- técnico, ou faculdade. E foi muito legal, porque a gente promoveu essa mudança lá dentro. E a gente ganhou o primeiro PI. Quando ganhou, cara, tem até a foto lá. Tem mais de quatro. A gente era da imprensa oficial, eu comprei convite para todo mundo. Tinha mais de 50 pessoas. A gente ganhou, cara. A gente ganhou um prêmio de Tá excelência lá, gráfica. Oi? tem que estar lá todo mundo mesmo. Sim, aí tava. E aí a gente ganhou na KBA, naquela maquininha. Inclusive, quem rodou o trampo foi o Caixa d'Água e o Humberto, né? O Caixa d'Água, que é um amigo nosso, que ele morreu em 2019. Morreu em 2019. Ele teve um infarto e morreu. Lá na imprensa ainda. Enfim, saudoso Caixa d'Água. Ele que rodou esse trampo aí. Foi bacana. Aí, no ano seguinte, a gente ganhou com Pixinguinha, que era um outro livro. E aí, no ano seguinte, eu saí da imprensa social com a mudança do governo. Geraldo Alckmin assumiu, teve a transição, eu saí, não era mais necessário meu trabalho na imprensa oficial, e aí eu saí. E foi um bom trabalho na imprensa oficial. Eu acho que foi, cara, eu aprendi muito, principalmente a parte de política, ser mais polido, mais político, que eu não era, cara. Não era. Ainda não sou, mas eu era Essa, pior. essa parte de você lidar com as pessoas que são concursadas, estão na zona de conforto. Eu já vi muita situação assim, a gente fazendo venda e atendimento técnico. É difícil. Tem não vou falar o nome, mas teve um lugar que o cara virou e falou assim: eu vou ganhar quanto mais para fazer isso aqui? Eu falei, cara, mais nada. Isso aqui é a diretoria da empresa que quer. Eu falei assim, meu amigo, se não mudar o meu salário, eu não vou fazer nada. Você fica aí, ó, finge que você tá fazendo, eu não tô nem aí. Assim, cara.
Então, assim, você foi estudar gestão de pessoas, você foi buscar alguma coisa ou foi meio no intuitivo para você lidar com isso? Não, não, não. Uma coisa que eu sempre tive comigo, assim, que é importante para mim, é o autoconhecimento. Buscar sempre saber quais são suas limitações, né? E eu tenho algumas, todo mundo tem, e uma delas era justamente essa, mas eu sempre tive uma habilidade, que é persuadir as pessoas e convencê-las. Mas eu tive que buscar, sim. Eu fiz alguns cursos, fiz na Fundap, fiz pela própria imprensa oficial mesmo. Nos 3 anos que eu fiquei lá, eu acho que eu fiz quase 2.000 horas de curso de formação continuada. É muita coisa. A gente fez vários cursos, sabe, para poder aprender, cursos de liderança, mesmo até na BTG tinha um curso de liderança, eu esqueci até o nome da professora que ela sempre dava. E eu fiz esse curso lá também, então eu sempre busquei para poder lidar com a situação. Até porque, cara, trabalhar com peão é fogo. Eu era peão também, sou ainda. Mas eu falo peão numa maneira de falar chão de fábrica. Você trabalha com chão de fábrica, é complicado. Porque, cara, você fala uma coisa, o cara. Eu brincava que eu tinha duas mães. Uma para os caras xingar e a minha mãe de verdade, porque eu sabia que eles xingavam. Porque eu pegava no pé, eu tinha que pegar no pé para poder conseguir tirar o resultado. E o resultado era ganhar prêmio. E aí eu falava, cara, tem duas formas da gente fazer. Ou vocês estão comigo ou vocês não estão. Se não estiver, não tem problema. Fica lá atrás e eu ponho quem quer trabalhar para trabalhar. E que eu mandar embora eu não podia. Tinha que fazer um puta dossiê, mandar alguém embora ali. E aí não valia a pena, sabe? E o cara tava lá na zona de conforto. Falei, você não quer. Só que tinha conversa franca. Você não quer ajudar? Não atrapalha. Fica lá no cantinho. E funcionava, cara. Aconteceu? Teve- É? Aconteceu muito? Aconteceu muito Porra, assim? sim O pessoal aconteceu. queria Tem uma parte de colaborar? história. Eu não vou citar nomes, mas tem uma parte de história de, Ah, de, de impressor que deixou o ajudante rodando máquina e ele foi bater papel para ele. E tava bom pro cara. Ué, e quem sou eu para falar que não tá, né? Mas aí, como a gente começou a promover essas mudanças, logo depois, um ano depois que eu entrei lá, a gente fez um concurso e aí dei uma renovada no sangue, que foi um pedido que eu fiz. Falei, cara, com esse povo que tá aqui eu não consigo, eu preciso de um concurso. Aí a gente fez um concurso da imprensa oficial. E aí, esse concurso que a gente fez, a gente trouxe gente de fora, então trouxe sangue novo, e conseguiu promover algumas internas que precisava mudar. E lá só crescia por promoção, também tem isso, né? A política da empresa não era boa, né? A política do Estado. Se o cara só cresce se tiver concurso, ou seja, o cara entra ajudante e morre ajudante se não tiver concurso. Também o cara fica desmotivado. Como que você motiva um cara assim? Não tem como. Eu só motivava os caras com desafios, mas eu não dava dinheiro, não tinha como dar dinheiro para os caras, né? Aí eu criava projetos, mas isso motiva por um tempo. O cara quer dinheiro também, não tem sim. jeito. E aí, quando a gente fez esse concurso, mudou as coisas. Aí a gente foi no ano seguinte que a gente conseguiu mudar a percepção das pessoas e aí ter mais engajamento. E aí a gente ganhou o primeiro Pine. Tem um rapaz da pré-impressão também, que é o Thiago Cerezetti. Ele me ajudou muito. Ele e o Anderson, que é o Thiago é marido da Nancy. Então ele também fazia parte do grupo. Tem que citar os nomes que é importante. Se eu não lembrar de todo mundo, né? Quem vê, gente, desculpa, é muita gente, já faz quase 10 anos isso. E aí foi, cara. Aí eu saí da imprensa oficial em 2011 e aí eu fui para a Newpel. Ô, Geraldo, Foi. só antes de continuar, só uma curiosidade aqui que você citou que a imprensa ganhou 2 pines, né? E você já deu alguns, sei lá, algumas dicas, né? Que é bem separado e tudo mais. Mas só conta um pouquinho mais, cara, como é que foi nesse aspecto, né? Óbvio, você em um momento aí falou que o objetivo era ganhar o prêmio, né? Pô, tinha que fazer Aham. uma das coisas que o objetivo era ganhar prêmio. Mas como é que foi? No sentido assim, né? Você falou que a tinta era fora de norma, creio que você fez teste, colocou a tinta dentro de norma, dentre outras melhorias. A partir do momento que inscreveu, selecionou, cara, apreensão, torcida durante o evento, pós ganhar, você não mencionou muita coisa aí, como é que foi a percepção dos Ah, diretores, de todo mundo? Colocou a imprensa naquele momento num patamar de, pô, livro de arte, né, cara? Afinal de contas, é. o nome já fala aí o adjetivo, né? Arte. Colocou a imprensa com esse prêmio Pini em outro patamar dentro do mercado, de modo geral? Cara, assim, ó, vamos lá, por partes. Primeiro teve toda a parte técnica que eu falei, montamos o time do jeito que você falou, e aí rodamos o trabalho.
Para começar, para rodar o trabalho, a gente separou o material durante a impressão. Então, tinha um pacotinho de folhas que era para fazer o pino. Saía, foi bem direcionado, né, sabe, cara? Foi muito bem coordenado. Então, a costura do pine, a colagem do pine, a embalagem e a revisão. Isso tudo acompanhado, junto com a produção em paralelo. Só que, por exemplo, depois que a máquina estava bem certa e rodou, aí passa o bloquinho aqui. Vamos tirar. Esse era para ganhar prêmio. A gente fez, lá a gente podia fazer isso. Lá a gente podia testar. A imprensa oficial, ela é uma empresa do Estado, né? Então, a gente não que ela, porque ela é do Estado, que a gente podia gastar. Não é isso. É que lá não tinha essa preocupação em máquina parada. Então, por exemplo, eu podia ficar o dia inteiro ajustando uma cor lá até sair do jeito que tinha que ser. E foi assim. Mas não foi tão complicado porque a gente ajustou a pré-impressão muito bem. Uhum. E aí a gente imprimiu. Depois que a gente foi classificado, cara, porque primeiro ano a gente só ganhou um honra ao mérito, sabe? Aqueles honra ao mérito que ganha, que você não chega na final, mas você ganha um honra ao mérito que eu acho que, tipo, quando você está no prezinho, que todo mundo corre, se todo mundo ganha medalha, é isso. A gente ganhou e não foi Você muito participou, significativo. né? Toma aí, vai, você participou. Aí a gente fez até aquele do o americano lá, que é o Award, lá como é o nome que chama aquele troféu? Benny, acho que é Benny Award, não é isso? Tem um que é isso? É o Benny, é Tem o Benny? BN é É esse, que é chamado de BN. gráfica, também. Sim. Não sei, isso eu não sei. Eu não me Não sei lembro o se nome, mas se é de gráfica, mas tem gráficos que ganham aí, mas eu não sei se é necessariamente só de gráfica. não, isso. Então, e aí a gente escreveu, a gente ganhou um honra ao mérito lá, porque assim, qual que era o nosso parâmetro? A gente escreveu para lá e lá era antes daqui. Aí Uhum. lá veio um honra ao mérito, mas um honra ao mérito ali melhor, sabe? Tipo, aí falou, cara, então esses caras que passou lá, a gente escreve aqui. Aí a gente escrevia uma leva para passar um, né? E aí passou e a gente foi acompanhar. Quando estava exposto lá, a gente olhou com quem que a gente estava competindo. Aí, meu amigo, quando a gente viu lá livro de arte, catálogo de arte, competindo com a Ipsis, tinha 4 da Ipsis e um da imprensa oficial. Era tipo assim, 20% de chance de ganhar A quando chegou na 20 final. E era a Ipsis, né? E era a Ipsis, então não era qualquer gráfica, era a Ipsis, ou a Pancron, ou a própria Santa Marta, né? Na época, era foda ganhando esses caras. E aí a gente ganhou. Até o papel para comprar foi especial. O problema da imprensa oficial é que você comprar o que você queria, produto de alto nível, você tinha que especificar muito bem. Então foi um paradigma que a gente quebrou e foi um trabalho muito grande que a gente fez no laboratório. E aí o Marquinho, o Bira, o Roberto e o outro menino lá que eu esqueci o nome agora, fez comigo. A gente começou a fazer um processo licitatório muito melhor. E aí começou a entrar produtos de qualidade para a gente poder, insumos de qualidade para poder gerar produtos de qualidade. Então foi um trabalho bacana. Aí a gente fez. Aí a gente fez e conseguiu. E aí quando chegou lá na final, tava todo mundo vibrando lá, tal, esperando. E aí quando o cara foi anunciar, foi até aquele que é irmão do Oscar Tadeu Schmidt, Schmidt. Tadeu Tadeu Schmidt, Schmidt. foi até ele que anunciou o nosso prêmio lá. E aí, porra, o cara falou, primeiro, o titular Ipsis, não sei o que, Ipsis, não sei o que, imprensa oficial, não sei o que, Ipsis, Ipsis. Eu falei, puta, 4 da Ipsis e um nosso, ferrou. Lógico, eu já sabia, porque a gente olha antes, né, quem são os finalistas, né? Eu já sabia que era e já sabia que era difícil. Mas a gente acreditou, né, cara? E aí deu certo, a gente ganhou, subiu todo mundo no palco, tiramos foto. Eu queria levar aquele troféu para casa, não deixaram. Foi muito, muito Que bacana. legal. No outro dia, na imprensa oficial, todo mundo comemorou. Quando todo mundo ia almoçar, ele estava exposto lá no restaurante da imprensa oficial e ficou exposto lá. Porque imagina, foi no ano do centenário da imprensa oficial. Então Ah, não foi qualquer data, Da hora. entendeu? A imprensa oficial estava fazendo 100 anos e tinha ganhado o primeiro PIN da história da imprensa oficial. Da hora. E era uma empresa do Estado, que não é muito aceita porque tirava mercado.
Então, enfim, tinha toda essa questão aí também política aí por trás, né? Mas para ela não reverteu em negócios porque ela atendia o Estado, então ela não fazia nada para o privado. E as pessoas e as empresas só faziam com a imprensa oficial porque dispensava a licitação e fica mais fácil para fazer, né? E aí, quando você faz num lugar que dispensa a licitação, mas que você sabe que tem qualidade, então gerou mais confiança para as outras empresas, os órgãos públicos fazerem, tipo a USESP da vida e a outra aqui, eu esqueci o nome, Pinacoteca, a gente fazia bastante coisa assim para eles. Bacana. É isso, Cara, foi feliz, muito. né? A gente comemorou bastante. Ô, Teve Geraldo, até churrasco no dia seguinte. pô, aí é bom demais. Nesse esse caminho todo, então, você foi PCP, você foi recepção técnica, você foi produtor técnico. Nossa, deu uma guinada. E É, aí você foi para produção de isso, embalagem de novo, de para embalagem. depois sair para o editorial. A gente precisa colocar aqui que os requisitos de cada um deles são totalmente diferentes. A conversa com Sim, embalagem é absolutamente diferente do livro, principalmente então livro de arte. sim. Depois dali, você então voltou para a embalagem, depois do De- mestre. Aí eu voltei para a embalagem na Newpel. Aí fiquei um ano lá também, quase. E aí saí também de lá. Lá a gente fez algumas implantações, algumas melhorias, e aí acabei saindo, né? Na Newpel era legal que assim, a gente fazia, era muita produção. Lá a gente tinha, lá na Newpel era produtividade, cara. Tinha que fazer 80 toneladas por dia. E fazia. Naquela época o volume era grande. Fazia, cara. E os moleques soldavam. Tinha umas máquinas lá. Só que na Newpel a gente tinha alguns operadores, alguns impressores que não eram tão qualificados. Então, meu papel lá foi mais ensinar, né, pessoal? Uhum. Então, e principalmente com problema com tinta UV. E assim, o Robson e o Robert, eu falo para todo mundo, cara. Às vezes você não precisa saber fazer, né? Mas você precisa saber quem sabe. E aí você liga para essa pessoa e ela vai te dar uma dica. Aí você tem que ter um pouco de vivência só para saber o que que é, né? Mas aí no dia a dia, você começa a estar todo dia na operação, todo dia na operação. Eu falava para os operadores, eu falava, cara, vocês resolvem um problema por dia. E eu vejo 10 sendo resolvidos, porque são 5 máquinas. Se cada máquina tiver 2 problemas, eu participei de 10. Então, o problema que é novidade para você, para mim não é porque eu vi ontem em outra máquina. E aí eu acabava arrumando as soluções de uma forma mais rápida, assim, mesmo sem nunca ter rodado máquina, né? Mas lógico, nunca rodei máquina, mas conheço muito bem a teoria. Então, livro do Rossi lá, do Sérgio Rossi lá, que é um livro bacana pra caramba, é fácil resolver os problemas com aquele livro, né? Mas você aprende muita coisa lá. Tem coisas que eu não concordo que está lá naquele livro. Por exemplo, baixar a velocidade. Baixar a velocidade não é resolução de problema para mim, eu como cara da produção, né? Baixar a velocidade não é a resolução do problema. Mas teve outras coisas que estavam lá que me ajudou bastante. Então, eu peguei teorias e fui pegando as vivências do dia a dia. Sim, embalagem é complicado. O que que é complicado na embalagem? Tinta UV, cartão, então dá estria, dá ruga, marmorização, emocionamento, porque você trabalha com tinta especial, você roda os chapados, e normalmente chapado para rodar, se a tinta é fraca, você tem que pôr mais água, aí começa a manchar, se tem retícula, começa a entupir, aí a embalagem não serve. E aí você fica nesse para-para, você tem variação. Então tem um monte de coisas que acontecem ali que você precisa resolver antes. E lá na Newpel, no caso, tudo era tinta. Tudo era tinta, tudo era tinta. E eles achavam, né? E aí quem fornecia lá na época até era a Rostman. Eu acho que até hoje deve ser a Rostman. Inclusive eu entrei lá por um cara da Rostman, que é o Marquito, ele que indicou. E aí o Gomes, que é o, acho que o gerente técnico hoje da, Isso. da Rostman, Rogério Gomes, né? o Rogério, isso. O Rogério, ele estudou na minha época do Senai. Então, quando ele foi lá a primeira vez, cara, aí eu falei e tal, eu falei pra ele, ele falou, Geraldo, os caras me chamam direto aqui, velho. Eu falei, não, calma, não vai mais te chamar. E aí a gente começou a fazer um trabalho.
e a gente melhorou a qualidade dos impressores, e a tinta da Rochman passou a não ser mais um problema, né? E a Uhum. gente resolveu muitas coisas lá. E não era problema tinta mesmo, o problema era operacional, mas ele tinha que ir lá para falar que era operacional, aí passou a não precisar mais. E aí foi bom porque eu comecei a ter ele como contato, mais contato ainda, e aí ele trocou, e ele já me ajudou muito à distância. É que eu tinha contato com ele na imprensa oficial também, e lá na imprensa oficial era diferente. Quando eu chamava ele, ele já vinha com lote para trocar, porque ele sabia que tinha problema. Porque lá na imprensa oficial a gente tinha um puta laboratório. E a gente fazia todos os testes na tinta, e nos vernizes, em tudo. Então, quando a gente chamava alguém lá, esquece, estava errado. Era melhor já ir com lote para trocar. Eu acho até que a gente visitou lá pela faculdade, né? Eu lembro que me chamou a Visitando. atenção a. Cara, eu tinha tudo que é instrumento. Falei, cara, olha só, os caras têm tudo, Tem tudo. tudo. Eu não sei nem o que aconteceu com essa. Acho que no leilão lá venderam, né? Não sei para onde foi. É. E a imprensa oficial fechou e foi leiloado tudo lá, né? Ô, Enfim, aí Geraldo, saí da. Oi, pode pode falar. falar, por Não, favor, não, aí segue. saí da aí eu saí da Newpel. Tive algumas divergências de ideias, eu queria implantar algumas coisas, mas a empresa não permitiu. E aí, para melhoria que eu achava que precisava, tinha que implantar. E aí, cara, não fazia mais sentido para mim só fazer o feijão com arroz. Eu queria entregar resultado. E para entregar resultado tinha que mudar, mas a empresa não estava disposta a mudar. E aí eu também não queria ficar lá. Então, Você se saí. talhou para isso, né? Na É, folga do seu irmão e do seu primo, e é, depois no feedback do professor, você se talhou para isso. Agora eu entendo, isso na nossa formatura eu falei, cara, nunca vi um cara tão obstinado como você. E agora faz sentido, porque você teve várias é. situações de vida que, tipo, te deram uma trucada. Aí você chamou seis. E com 12, 13 anos eu já sabia, eu falava que um dia eu ia ser gerente. Então eu já tinha meio que planejado isso aí também. Só não sabia do que e nem como. Tá ligado? Que legal. Mas eu sabia onde eu queria chegar, eu não sabia qual caminho eu ia trilhar, né? Sim. Isso, isso era também com a maturidade de 12 anos, como você vai fazer isso, né? E aí saí da Newpel, fui viajar com a minha avó, falei 30 dias, falei, vou curtir uma parada aí. Aí fui viajar com a minha avó. Minha avó era minha parceira de rolê. E aí recebi a proposta da Ipsis. O Fernando me ligou, eu estava lá em Minas Gerais, em Governador Valadares. Aí ele me ligou, eu falei, pô, Fernando, legal, meu sonho é trabalhar na Ipsis, que era outra empresa que eu sempre quis trabalhar. Detalhe, eu trabalhei em todas as empresas que eu quis trabalhar. Quando eu era jovem, eu falei que trabalharia, eu trabalhei em todas. Para não falar todas, a Imibra eu não conhecia, foi um acaso, e a Newpel eu não conhecia, foi um acaso. Mas depois as outras, durante a jornada da carreira, Imprensa Oficial, Ipsis, Editora Abril era quando eu estava no Senai. E a própria Antilhas, que é a próxima que eu vou colocar, eu quis trabalhar. E eu trabalhei. É legal, legal. E aí o Fernando me ligou, tal, eu falei para ele, Fernando, seria um prazer enorme trabalhar. Quem me indicou lá foi o Vinícius Nato, que estudou comigo. E, e aí eu falei, cara, queria muito trabalhar aí, mas agora eu não posso ir aí, eu estou em Minas. Estou com a minha avó e eu só volto daqui 15 dias, se você puder esperar. Aí ele falou, não, claro, te espero. E ele me esperou, fui lá, sentei, conversamos, fechamos o acordo, e aí trabalhei lá por 3 anos e meio. E lá eu aprendi, cara. Putz, lá eu não aprendi muito de gestão. Na imprensa oficial eu tive que aprender gestão. Na Ipsis eu tive que aprender a parte técnica, cara. Mas técnica de qualidade mesmo, de imprimir com qualidade. E se eu soubesse tudo que eu aprendi lá quando eu estava na imprensa oficial, a gente tinha ganhado mais prêmio. Porque eu fiz com base no conhecimento que eu tinha, que era muita teoria, mas lá eu vi na prática. E o Monese, a própria Viviane, o Carlão, que era o gerente na época, essas pessoas me ajudaram muito. E eu aprendi demais. O Renatinho, que está de gerente lá agora, eu aprendi demais. E aí fiquei 3 anos e meio lá, aprendi a fazer o Full Black lá, que é acho que é até patenteado pela Ipsis, que Eu é acho para que é fazer aquelas mesmo, cara.
Eu acho que é até patenteado. Eu aprendi a fazer isso lá, cara. E eu achava maravilhoso aquelas fotos quando ele ganhava. E aí, por 3 anos, eu fui feliz pra caramba, velho. Porque eu ganhei todos os pins da vida. Teve uma vez que ela chegou, acho que 10, velho. Eu enchi a mão assim, tem até uma foto minha no Facebook, eu acho. Que eu enchi a mão assim, eu tô cheio de pin no colo, assim, e tal. Da Aí hora. passou até não tem mais graça o pin lá. Não tinha desafio para ganhar. Aí saí da Ipsis, uma transição também. Todo mundo tem seu ciclo, o meu encerrou naquele momento. Foi bom enquanto durou. Saí de portas abertas. O Fernando falou, inclusive, tem até um post dele lá no meu LinkedIn, que ele, que ele fala sobre as minhas competências e foi muito legal, que poucas pessoas fazem isso, principalmente o dono da empresa, e ele fez, né? Tá lá até hoje, eu faço questão de deixar lá, porque eu sei que foi de coração. E aí eu saí e fui para Antilhas. E aí, Antilhas, eu aprendi a ser gestor. Aí foi de verdade. Aí lá, eu achei que sabia bastante coisa que eu tinha aprendido na imprensa oficial, eu só aprendi a trabalhar com gente, com pessoas na zona de conforto, né? Já na Antilhas, eu tive que aprender a trabalhar com pessoas que queriam entregar o resultado. E aí era diferente a postura que eu tive que tomar. E eu passei por algumas fases na Antilhas. A primeira fase que eu entrei era um período de mudança, o Paduan tinha acabado de entrar, né? E ele me contratou em agosto. Ele entrou em janeiro ou fevereiro de 2015 e ele me contratou em agosto. No ano que minha filha nasceu, 2014, a Maria tinha nascido. E aí ele me contratou. E, cara, ele chegou em mim e falou: Meu, eu vou te colocar no olho do furacão. E aí acontece uma coisa muito engraçada comigo. Toda vez que eu entro numa empresa, ela tá mudando de cultura. E aí, meu, é muito tenso isso. E eu ainda dou uma sorte de eu entrar no lugar na posição da pessoa que foi rebaixada a outro cargo. Ela nunca é mandada embora. Eu entro com ela lá, né, e faço a transição com ela. Isso aconteceu na imprensa oficial, isso aconteceu na imprensa oficial, na Ipsis, e isso aconteceu na Antilhas. Caramba. O cara era supervisor e voltou a impressor. E eu era chefe dele. Caramba. Cara, isso é muito difícil, porque você tem que saber lidar, você tem que ter uma resiliência do caceta, velho. Não é fácil. Você tem que saber lidar com. Porque o cara tá com o ego ferido e eu não tenho culpa, eu tô chegando agora. Mas, enfim. Mas foi legal. Todos eles foram tranquilos e me ensinaram e me mostraram bastante coisa. Eu aprendi bastante com eles, não tenho o que reclamar. Eles estavam numa condição, aceitaram a condição e me apoiaram. Então, eu também não posso reclamar. Mas foi legal porque eu tive que lidar com essa situação adversa, né? E aí, na imprensa, na Antilhas, eu tinha o papel de formar operadores. A Antilhas foi a empresa que eu mais formei operadores, sem nunca ter sido operador. Foi a empresa que eu mais formei operadores. Acho que eu formei uns 6. Você deve ter tido um lá que foi meu aluno na Fundação Bradesco, que é o Ezequiel. Ezequiel, meio oficial. Zica. Gente fina. Nossa, Ezequiel, moleque. Que ele é moleque. soldado. Ele é Soldado. soldado. Ele é Cara, ele soldado. chegava para mim, eu dava aula de teoria, só da teoria. Ele chegava e falava assim: professor, quando é que nós vamos para a máquina? Eu falava, bicho, enquanto você estiver na minha sala, você vai para qualquer lugar menos para a máquina. Aqui é a teoria. Se você souber direito a teoria, você vai ficar bom lá. Mas eu nunca tinha visto até então uma pessoa com tanta vontade de ser impressor na vida como esse menino aí. Sim. Ele não chegou a ser impressor, eu acho. Ele ficou de meio oficial há muito tempo. Ele me enrolou para fazer o técnico. E a única vez que Hum, ele passou, tinha um coordenador anterior lá que não deixou ele fazer. E ele tinha aquilo como uma água com ele, sabe? Que travou. Uma conversa, nos feedbacks que eu tive com ele, eu falei, cara, isso é passado. Você vai ficar preso no passado até quando? Vamos para frente, né? E aí ele foi. E aí chegou no momento que ele
fez uma transição de carreira, mudou de área totalmente, e hoje ele mexe com outras coisas e está feliz, isso que importa, né? E aí, esses caras que eu formei lá na imprensa oficial também foi bom, porque a gente precisava, na imprensa oficial, não, desculpa, na Antilhas, foi bom porque a gente precisava mudar, né? E a Antilhas queria, né, desenvolver a cartucharia. E quando eu entrei na Antilhas, a cartucharia não dava resultado, né? E aí passou a dar resultado. Não no mesmo ano. Eu até brincava com o Paduan, né? Ele falava, cara, eu falava, Paduan, a Antilhas do futuro está em 2017. Antes disso, a gente não vai chegar lá. Ele era o diretor da empresa, gerente na época, e eu tinha um coordenador, mas eu tinha intimidade para ter esse tipo de conversa com ele. E eu falava, ainda não chegou 2017. E aí, quando chegou 2017, acho que foi o ano da virada, porque em 2016 a gente teve uma crise, e aí a gente teve que mandar a gente embora, cara. Foi a pior realidade que eu tive, de mandar a gente embora, assim, porque quando você tem um time grande, você sempre tem um ou dois que você vai cortar tranquilo, sem dor na consciência. Mas quando o time já estava enxuto, porque eu já tinha feito um corte, e aí eu tive que cortar de novo, e só que aí lá eu já não tinha critério para escolher. Não tinha. Foi difícil. E sentava com os caras para falar, inclusive depois que a empresa melhorou, a gente repatriou alguns que não estavam trabalhando ainda, e os que estavam trabalhando seguiram nas empresas que estavam. Mas a gente trouxe de volta as pessoas que a gente teve esse compromisso. Então, a Antilhas foi uma empresa que eu aprendi que ela é uma empresa muito humana, apesar de ser muito agressiva no resultado. Mas ela cuida das pessoas. É muito legal. Eu aprendi isso lá também. E aí a gente formou pessoas, começamos a desenvolver, melhoramos, compramos uma XL nova, e foi crescendo. Crescendo e saímos batemos recordes, eu gosto de bater recorde. Meu negócio é bater recorde. É arrebentar e dar resultado. E olhar para os caras e falar, vamos comemorar. Tem que comemorar. Tem que comemorar, cara. Se você chegou no objetivo, você tem que comemorar. Tem É mesmo. assim que é. E hoje eu tenho esse ritual até hoje. Aqui a gente tem nossas metas. Esse mês, se Deus quiser, a gente vai bater. A gente vem batendo metas todos os meses. E toda vez que eu bato meta, eu acendo o charuto. E Bom, acendo o charuto e tomo Comemorar meu pequenas uísque ali na sacada da casa. Oi? Mas independentes, pequenas ou não, tem que ser comemoradas mesmo. Tá É, certo. e as pessoas não sabem disso, mas precisam. Elas precisam E aqui, saber que tem que só um comemorar. detalhe, né, já? A gente tá falando de comemorar, é comemorar um momento ali, comemorar. Mas, cara, dia seguinte começou tudo de novo e pau, não tem essa E de ficar zero, na zona de conforto e berço não, esplêndido, não. Não é porque você é alcançou lógico. alguma coisa que pronto, acabou, já era. Vou ficar aqui em berço esplêndido. É, ripa na chulipa e vamos que vamos. Zero jogo. Zero jogo. E Exatamente. é cíclico o Exato. negócio. E tem que ser assim. E aí, na imprensa oficial, aí na Antilhas que eu fiquei 7 anos. Aí foi bom, porque lá eu entrei como líder, fui crescendo. Aí teve algumas pessoas que fizeram parte do meu crescimento lá, que hoje eu sou grato, que é o Flávio, o Thiago, o próprio Paduan, o Gustavo Bisselli, que era gerente lá na época. Teve outras pessoas que participaram da minha vida de outra forma, mas me instruíram, porque eu tive que aprender a lidar com situações mais difíceis. Lá a gente trabalhava sob pressão o tempo todo, porque o offset era muito complicado. E nos últimos anos que eu saí de lá, já estava mais tranquilo, porque a gente já tinha tudo organizado, padronizado, as coisas estavam melhores, né? Então começou a dar resultado, quando começa a dar resultado, diminui a pressão, não é que acaba, mas diminui, né? E Tudo aí em novas. saí, isso. E aí saí, Nossa. saí em 2021, 2021 Ô, em maio. Geraldo, Foi. Geraldo, deixa eu fazer um corte rapidinho. Primeiro, fazer um comentário aqui, antes que passe batido, de duas empresas que tu comentou aí que não concordava com algumas coisas e simplesmente saiu, né? É, Tem gente que passa anos numa empresa infeliz e não concordando, porque precisa do trabalho, é válido, super válido, né? Mas na dúvida não tenta outras coisas, né? Tem gente que prefere ali, ou opta, né? Nem que prefere, opta, né? A certeza da infelicidade do que a dúvida de uma felicidade, né? Ou seja, lá você vai ser infeliz, acabou, mas fica lá. Mas não tenta dúvida, né? Cara, você de peito aberto, meu,
até no começo você falou, o negócio é desafio, que motiva, tudo mais. É. Não concordo, está indo, obrigado. Né? Isso é acreditar muito no seu potencial. E antes de você ir para a próxima empresa aí, né, pós-Antilhas, mencionamos muito o Pini aqui, que como empresa, né, você participou ativamente ali de alguns troféus do Pini. A Antilhas também, né, como empresa, é um time, né, que sozinho não fazemos absolutamente nada, é um time, mas teve um prêmio direcionado ao seu nome, né, que foi o prêmio Graphiprint ali, personalidade de produção. Como é que Ah, é foi, cara? verdade. Quando você soube da indicação, enfim, como é que foi todo o processo durante o prêmio? Conta um pouquinho pra gente também isso daí, pô. Pô, nem lembrei disso, velho. Verdade. Nem lembrava. Valeu. Valeu por lembrar. Não lembrava. Não lembrava disso. Cara, foi bacana. Foi 2018. Aí a gente já estava no resultado. A gente já estava entregando resultados, né? E aí a menina do marketing, ai, como é o nome dela? Putz, esqueci agora. Bom, enfim, eu vou lembrar daqui a pouco. Ela pegou e me falou, putz, que ela estava concorrendo, né, ao prêmio, ela era do marketing, e que eu também estava concorrendo ao prêmio na categoria personalidade de produção. E eu falei, putz, personalidade de produção, né, cara? Falei, pô, que legal, né? Eu não sabia nem o que que era graph print ainda, assim, direito, sabe? Eu não sabia mesmo. Aí eu fui pesquisar e eu vi, porra, uma pá de cara legal já ganhou isso daqui de personalidade de produção. Isso aqui é uma coisa bacana. E é uma percepção do mercado sobre o meu trabalho. Então, assim, não era o meu trabalho somente da Antilhas que estava sendo avaliado, mas sim o meu trabalho de todos esses lugares que eu passei antes. Entendeu? Eles foram olhando minha trajetória, me seguindo, porque eu sempre tive muito contato com os fornecedores, inclusive para desenvolver insumos, né? Para as empresas que eu entrei e até para substituir os que eu já sabia que não era bom. Que não é que não era bom, não tem bom ou ruim, tem o que te atende e o que não te atende, para ficar claro. E aqueles não me atendiam para aquele processo, mas pode atender para outro. Então, foi legal. E aí, quando eu fui indicado, eu falei, putz, meu, bom, eu sou um pouco competitivo, só um pouquinho. Aí eu falei assim, meu, eu vou ganhar essa porra. Falei, vou ganhar. Aí mandei contato, mensagem para todo mundo, velho. Nem li o regulamento, só podia votar quem é do meio gráfico. Eu mandei para quem não era do meio gráfico, para quem era, eu mandei, enchi o saco de todo mundo, cara. E foi mó legal, que eu estava competindo com algumas pessoas, eu lembro de um, que era o Valdir, que, cara, era a minha referência lá do passado. Eu estava junto com ele, disputando a mesma posição ali de personalidade e produção, né, cara? E aí chegou lá, a gente foi e tal. E aí eu nem sabia que eu tinha ganhado, né? Já, mas eles fizeram questão que eu fosse. Então eu fiquei meio assim, eu falei, meu, eu acho que deu bom. Eu acho que deu bom. Eles entraram em contato com você, perguntando se você iria no prêmio ou não? Entraram, mas não para mim. Perguntaram para a empresa e pediram uma foto, né? Mas aí a foto eu imaginei que era para mostrar a todo mundo que estava Sim, sim. competindo, mas não, as fotos ele só mostra de quem ganhou. Você E fala aí, isso, o Robert tá competindo. Se não pedirem foto pra ele, ele vai chorar agora, pô. Não, não, não. Na verdade, eu competi na personalidade de fornecedor, o episódio está passando uma semana após o evento, mas estamos gravando um dia antes, né? Mas, cara, falei para tudo, lógico, a gente é super honrado de ter sido lembrado, estar lá, né, mas já junto com foi? A outros sua? profissionais. Já foi? A premiação é O amanhã. res- Amanhã, considerando o dia da gravação. Hoje é dia. Que dia que é hoje, gente? Dia 22. 22. Dois. A premiação é amanhã, mas o episódio ele é outro dia que vai para o ar, né? Então o prêmio já foi, né? Quem está assistindo aqui, o prêmio já foi. Mas assim, eu caí numa categoria de fornecedor, cara, com a Silvia da dentre outros profissionais, eu vou citar dois aqui que para mim são os candidatos a ganhar, né? Silvia da Heidelberg e o Paulo da Cabel. Os dois fizeram um trabalho fantástico. Tem que reconhecer o trabalho dos outros profissionais também. Mas para mim, Boa de estar certo. lá, né, de ser lembrado, de estar citado, estar no meio de tantos outros profissionais como eles dois que eu citei, para mim já é uma baita honra, cara. Muito bom. Pô, né, você merece, Mas né? continua, continua aí, continua Sem aí. puxar a sardinha pro seu lado, mas você merece. A gente sabe que você merece. Valeu, A gente se valeu. conhece há bastante tempo, pelo menos nessa parte aí, de vernizes, assim, você é o cara que domina.
E me ajudou Valeu. muito em problemas que eu já tive, e você sabe disso. De novo, precisa saber quem te ajuda, né? Quem sabe. E aí foi, cara. Aí chegamos lá, tal, fomos pro prêmio, sentamos na mesa, aquele jantar legal, tomei aquele uísque, tal, não sei o quê. E aí eu ganhei. Eu tenho esse prêmio até hoje. Está lá na minha casa, na varanda, Legal. onde eu sempre posso ver. Não está na minha mesa aqui, porque agora eu tenho uma sala, né? Daqui a pouco vai chegar nesse ponto, mas não está na minha mesa, mas está lá. E toda vez eu olho e falo, cara, esse é você. Legal. Não se esqueça disso, É isso mesmo. entendeu? Não se É a esqueça. Às vezes, comemoração. quando eu falo isso, às vezes, para as pessoas me avaliam mal, porque eu falo com orgulho, mas não é de mim, é com orgulho é de mim também, mas não é só de mim. É de tudo. É da situação, tem toda uma história. Só que quem não viveu essa história acha que você está sendo pouco modesto, vamos dizer assim. Agora vamos dizer assim, por que você tem que ser modesto quando você conquista uma coisa que você almejou e Você você trabalhou batalhou por por isso, ela. Trabalhou por ela. Tem, né? o- Você o- ralou, velho. Você ralou, você se ferrou, velho. Você tem que ser feliz mesmo e falar, cara, eu ganhei, eu sou Lógico. foda. você não dormiu direito, você não comeu direito, Pois você é. levou os seus limites. Muitas vezes a gente leva o nosso limite emocional no além. E tem uma coisa, Geraldo, dos méritos, as pessoas não costumam falar. E uma vez eu perguntei para uma psicóloga e ela ficou na dúvida de me responder. Que é o seguinte: todo mundo tem os seus dias ruins e qualquer um de nós está sujeito a, por exemplo, um dia ter uma depressão. Você olhar para aquele negócio que você ganhou, você foi top. Você olha e você fala assim, velho, eu sou muito maior do que os meus problemas. Olha o que eu já fiz. Eu sou muito maior do que você. Isso aqui não vai me derrubar, porque ó como eu sou forte. Então é para isso, é É para isso aí. isso, para você se automotivar, porque Cara, não, motivação não vem de fora, é de dentro para fora. É isso mesmo. É isso. E isso é um papel do gestor. Olha aí, a gente está falando de coisas de gestão. Porque assim, e assim, né? Só me permite, rapidão. A aham, premiação, ela é reflexo do, obviamente, do nosso trabalho. A indicação, a consequente premiação, que seja. O Robson falou que vai ter dias ruins, né? Eu vou além, né? Eu já falei aqui outra vez, a maioria dos nossos dias são ruins. Eu não tô falando aqui de doença, de morte, nada disso. Ruins no sentido assim, cara, é como um eletrocardiograma, como uma montanha-russa. Você tem uma notícia ruim, é, seja ela qual for, depois uma notícia boa, uma notícia ruim de novo. É um trânsito que você pega uma ligação indesejada de um cliente puto, sei lá. Então, assim, cara, você não vai ter um dia ao acordar, ao dormir maravilhoso, só com sim, só com coisas boas. Cara, vai ter muita coisa ruim acontecendo no seu dia. E essa resiliência nossa, a resiliência de profissional, de continuar fazendo o nosso melhor nesses dias, porque é isso que diferencia homens e meninas, né? Fazer coisas é, que gostam em dias ensolarados é maravilhoso. Eu quero ver fazer aquilo que precisa, que não necessariamente gosta, mas que precisa em dias nublados, cara. É nessa é, resiliência que o profissional se destaca e começa a trilhar um caminho de sucesso, de, enfim, de rampagem na questão de carreira e por aí vai. Então é isso, cara. Nos dias ruins a gente performar também. é isso aí. E eu brinco com todo mundo, né? Assim, com meus amigos de infância, todos a gente senta para conversar, tal, e aí alguns têm a mesma percepção, tá? Fala, cara, você é um cara diferente, tal, você fala, cara, você quer, meu? É que eu trabalho numa coisa que não é trabalho, é que assim, eu sou apaixonado pelo que eu faço. E ainda ganho dinheiro, então, porra, velho. E eu sou apaixonado por artes gráficas, mas não só pelas artes gráficas. É porque o mundo das artes gráficas, o contexto das artes gráficas, quem não é de gráfica, não entende. Mas todo dia é um problema novo. Todo dia tem uma É coisa isso. diferente. Todo dia tem uma interação. É uma temperatura que mudou. É uma blanqueta que você colocou, que você não seguiu um procedimento. É um detalhezinho aqui. Então, toda hora você tem que estar desenrolando algum assunto. Então, não tem monotonia. E eu não gosto de monotonia. Então, por isso que eu sou apaixonado pelo que eu faço, entendeu? Eu já virei 24 horas uma gráfica, já fiquei 36 horas, sem problema nenhum. Hoje não mais. Se eu-
dá 2 horas da manhã, eu quero dormir, velho. Ele olha lá, se vai é 10 horas da noite. Tarde, hein, velho? Dá 10 horas eu quero dormir. Pois é que eu sou bem acelerado ainda, continuo sendo acelerado. E aí você faz o que gosta e ganha dinheiro, você é feliz, cara. E ainda quando você faz o que gosta, ganha dinheiro, é feliz, você aparece. Quando você aparece, você ganha prêmios por destaque, né? É simples. E aí eu ganhei na Antilhas eu ganhei. Aí esse é um prêmio pessoal, né? Esse é um prêmio pessoal. Então esse eu ganhei. Esse não foi nosso, foi eu. Esse foi o meu trabalho, de fato. E eu gosto disso. Mas na Antilhas, nós ganhamos outro prêmio também, que foi um projeto meu, que é o prêmio é o prêmio Fernando Pini de sustentabilidade. Era uma categoria que foi inventada de sustentabilidade e a gente ganhou num projeto de sustentabilidade em que a gente reduziu o consumo de água absurdamente, eliminou o álcool do processo. E aí a gente ganhou esse prêmio também em 2019, se eu não me engano. 2018 ou 2019 também. Então, nesse ano eu ganhei 2 prêmios. E esse projeto foi meu. Porque imagina você pegar um monte de impressor viciado em álcool e fazer eles rodar a máquina sem álcool. Não é Não é fácil. fácil. Não é fácil, cara. E a gente conseguiu, tal. Lógico, eu tive a ajuda de alguns fornecedores. O próprio Wilson Vieira ficou vários dias lá, mas aí acabou que a solução dele não entrou e ficou mesmo com a solução, se eu não me engano, acho que da Heidelberg. E foi, da Heidelberg. E aí a gente conseguiu. Depois a gente mudou para bot. Todo mundo tem algumas soluções aí que funcionam, né? Mas a gente conseguiu e a gente ganhou esse prêmio. Então, na Antilhas eu tive algumas fases. Teve a primeira fase de dificuldade, que era a mudança de cultura, né? E de treinar as pessoas, desenvolver e chegaram e virar resultado. E aí a gente virou resultado e aí a gente foi para a parte de melhorar o processo e continuar no desenvolvimento de pessoas, né? E aí depois a gente foi na parte de colher os prêmios e as premiações. E aí a gente chegou para o final, que foi em 2020, em que eu já estava praticamente para virar gerente lá, gerente 1, né, que eles chamam, gerente de planta, né, gerente da operação. E teve algumas mudanças, eu acabei recebendo uma proposta, e essa proposta foi uma proposta que foi muito interessante para mim. Eu estava numa fase da minha vida em que eu decidi arriscar, né? Eu tinha passado por uma transição, era uma transição bem forte, porque assim, minha vida toda estava cagada. Só a parte profissional que estava boa. E eu decidi arriscar a única parte que estava boa, que era tipo, a Antilhas estava tudo bem para mim lá, estava bem, perspectiva de crescimento e tal. E eu recebi uma proposta para uma novidade. E o cara é maluco, e olha para mim e fala, mano, você é doido? Você é maluco, velho? Você acabou de separar, você tá não sei o quê, você tá com dívida, você tá todo ferrado, velho. Aí, eu não tenho vergonha de falar isso, porque era assim mesmo que eu tava. É real, velho. Muita gente. É, e aí eu virei e falei, meu. Aí o cara me fez a proposta, eu falei para ele, cara, eu não sou o cara que você precisa agora, eu não tenho cabeça para isso, porque eu fui encontrado por uma headhunter. E quando a headhunter me encontrou, eu indiquei vários amigos. E eles fizeram as entrevistas. Eu falei, cara, eu não tenho interesse. Eu fiz entrevista só para conhecer a vaga. E até hoje eu faço isso. Faço entrevista em algumas vezes só para conhecer a vaga e indico amigos que têm o perfil. Então eu acabo ajudando o selecionador. É uma forma de você ajudar as pessoas também, né? E aí já fiz isso e muitas pessoas já se encaixaram dessa forma. E eu tentei fazer isso também, mas ela gostou do meu perfil. E ela falou do meu perfil para ele. Ele quis falar comigo e aí, meu amigo, quem tirava isso da cabeça desse cara? Ninguém. E aí ele fez uma proposta que eu não podia recusar e eu falei, cara, eu já tô todo ferrado mesmo. Se ferrar essa parte aqui, zero o jogo e vamos começar de novo. Né? Só faltava essa, né? E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Não tenho dúvidas. Que bom. Vim para cá, uma empresa menor, um escopo maior, mas a empresa menor. Aí hoje eu sou gerente de operações, onde eu cuido da logística, do supply, da manutenção, do PCP.
É isso, manutenção PCP, é isso aí. E aqui é uma empresa de 50 funcionários, mais ou menos, agora. E a gente tá com um desafio bom. A gente converte aí aproximadamente umas 250 a 300 toneladas de papel por mês e é baixa gramatura, de 18 a 30 gramas. É volume, cara. É Qual o nome da muito metro empresa? de papel, A velho. empresa é Intercarta. A Intercarta, ela é Intercarta. uma... Flexografia, né? Isso, flexografia. E agora todo mundo de flexografia. Ô, Robson, Não, isso que eu ia Mudou falar. de novo. nunca Preciso de trabalhei com orçamento, flex. receber, e por aí vai, cara. Vários desafios, sem medo de aceitar. Você acabou de falar, reforçou novamente, né? E é isso, né? É isso aí. E agora eu tô na flexografia. E, cara, Da hora. eu brincava com o Paduan lá na Antilhas, que flexografia era carimbo. Carimbinho. Ele ficava meio puto comigo, sabe? Mas, cara, flexografia é a melhor coisa que tem, velho. Offset o quê? Sai fora, só dor de cabeça. Aqui eu não tenho dor de cabeça. Evoluiu Aqui pra eu não tenho... caramba. Dá pra ir na academia, dá pra dar um rolê, dá pra caminhar. Não, aqui Filha, eu não tenho dor de cabeça. dá pra ir na academia, dá pra dar um rolê, dá pra caminhar, dá pra ir no cinema. Exceto quando o Robert não atrasa, né? Ah, você usa verniz do nosso Não, patrocinador? não, ele quis ver de hoje, da gravação. Foi Ah, isso. tá. Pô, mas, Brincadeira. Geraldo, você tem Eu fui que. para academia de manhã. É Hã? mesmo, falou. Ô, você Eu- tem que usar. Mas, ó, Você tem que usar os nossos patrocinadores, cara. A Newpel ganhou. Você gosta de recorde? A Newpel Aham. conquistou aquele recorde rodando a Koenig Bauer com o verniz do nosso patrocinador Top Coat, cara. Aí, ó. Experimenta Mas usar aí. O verniz Top Coat é um verniz bom. O problema é como você aplica verniz. Mas eu acho que eu já falei com ele sobre um barreira gordura que eu preciso testar. Ó, no passado, e a gente vai desenvolver isso ainda. Mas eu rodo papel de baixa gramatura, eu rodo papel de 18 gramas, 30 é gramas. um do lado. Eu nem aplico verniz. Se eu aplicar verniz, eu tô lascado. Você Para é um rodar caminhão. 18, Desmancha. Desmancha a fibra, né? né? Para rodar. Ó, eu brinco com os caras até hoje aqui, tá? E falo isso em todos os lugares que eu vou. E virou até um chavão meu. Os caras estão com algum problema e tal. Aí eu falo, cara, quando eu era operador, eu fazia assim. Aí o cara vai e faz, e o negócio dá certo. Eu falo, não falei? Quando eu era Nunca operador, fui era isso. operador. Aí chega alguém e sempre fala para isso, meu, esse cara nunca foi operador. Mas eu sempre falo, quando eu era operador, eu mexia na viscosidade. Quando eu era operador, eu trocava a banqueta. Quando eu era operador, entendeu? E aí os caras viram chave. Agora eu tô com uma Mentiroso, máquina. nunca foi operador na vida. Não, Pois mas é. é o conhecimento que o Ah, Senai nos brincadeira. deu, Mas tem cara. uma baita vivência. Tem uma Mas hoje baita a gente vivência, faz saco brincadeira. de pão, cara. Saco de pão. Hoje você tá carimbando, né? É, Cara, é o que eu tô dizendo, o Tá Robert, carimbando Robert e Robson. São tá desse jeito. quase 300 toneladas de papel no mês. É muito papel, velho. fininho A gente assim, é, deve dar metro pra caramba, cara. dá Ó, 7 milhões de metros quadrados. Nossa Senhora, que da hora. cara, só duas coisas do Robson comentou do patrocinador da Top Coat, que a Nipel bateu o recorde, né? Só uma informação de bastidores, com verniz da Top Coat, eles rodavam mais de 40 mil sem precisar lavar banqueta e verniz obviamente que não estaria o nome, né? De outra empresa, 20 mil tinha que parar para lavar banqueta. Então, o Top Coat dá uma excelente produtividade. E sobre você não Isso, isso treinar na, hoje, isso Geraldo, na, eu ia isso na, fazer, isso na, isso na Newpel? A Nilpa, bateu o recorde recentemente, isso, que bateu o Não, recorde recentemente, o recorde nacional e o segundo recorde mundial. Ficou, eu não sei qual é a empresa mundial, ficaram atrás apenas 6 mil na questão de folhas boas em 24 horas, né? Eles Então, não, pegaram 20 mil horas, eles pegaram aquele indicador da Heidelberg? lá é Koenig cabia, Bauer. cabia, Koenig Bauer. Tá. cabia. Mas eu acho que ela Quando tem uma base de dados para você fazer um benchmark. Eu acho que ela tem. A Heidelberg tem isso também. Ela pega do Uhum, mundo e vê quem é o melhor tem, desempenho. Entendi. uhum, Legal, uhum. bacana.
Ótimo, hein, que E sobre você não ir treinar hoje, porque eu me atrasei, né? Tá nítido aí que o cenário aqui no fundo tá diferente. Eu acabei de chegar e liguei o celular. Tem uma estrutura aqui, ó. Tem sei lá que porra que é essa. A minha mala, uma mochila, um livro, o celular em cima aqui. Eu não consegui gravar, só nem consegui. Então, apesar do atraso, não foi proposital, obviamente, né? Depois você, e aí depois você tira uma foto depois e a gente pede pro Paulo colocar aí, tá? Pode crer. e aí Estrutura aqui. para Mas enfim, cara. a gente concluir aqui, beleza, vim para cá, estou aqui, sou gerente, estou aqui há 1 ano e 8 meses, moro numa cidade maravilhosa que é São José dos Campos. De fato, acordo de manhã, corro, treino, vou na padaria, tomo café, chego no trabalho, fico. Hoje eu estou aqui no trabalho ainda por conta da nossa reunião, quis ficar, e também porque a gente está chegando no final do mês e tem uns números para entregar e a gente tem umas conversas para fazer com o pessoal da noite. Mas eu percebi, de novo, e aí para vocês aí que estão ouvindo, que eu precisava melhorar em outras condições, porque gerente de operação agora, então tem logística, e aí eu decidi voltar a estudar. E aí estou estudando de novo, estou fazendo uma pós na Fundação Dom Cabral, e eu só estou fazendo essa pós porque quando a gente vai fazer as reuniões de diretoria, da alta gestão aqui, da alta gerência, tem um assunto que me pega, que é a parte financeira, cara. E eles ficam falando as coisas e eu fico boiando às vezes, e eu não gosto de boiar em nenhum assunto. Eu falei, e eles fizeram após todos os três nessa instituição. Eu falei, vou fazer na mesma, que é para a gente estar falando a mesma língua. E aí eu estou fazendo a pós agora de novo. Não tinha feito pós ainda, fiz vários cursos de formação continuada, mas sempre voltado aos gaps que eu tinha na carreira, galgando a carreira de gestão. E agora meu objetivo é ser diretor, né, cara? Já que eu já cheguei até aqui, por que não ir mais um pouquinho mais, né? Claro, é o caminho. Ou é E diretor aí, ou é lavar louça, você escolhe. puta, vou ser diretor, né? Lavar louça até hoje é um trauma, Pô, velho. Geraldo, Eu tenho uma historinha de lavar louça. Eu fui viajar com a minha avó, velho. Eu lembro até hoje. Eu larguei a louça toda lá, velho. E fui viajar. tadinho. Voltei depois de 15 dias. Tava tudo Meu, estragado. não, tava nascendo um feijão, mano, no negócio. Aí eu chamei a moça da faxina lá, velho. Ela queria me matar, velho. Mas eu nem entrei na casa. Eu não tô nem aí, velho. Deixa eu falar essa porra. Ô, Essa foi Geraldo, boa. cara, valeu aí pelo papo, parabéns pela trajetória. Eu acho que é uma trajetória assim, cheia de resiliência. Não é fácil, às vezes você está você citou por algumas vezes, você estava legal, mas pô, queria algo a mais, receber uma proposta que vem de encontro ali com seus valores, com alinhamento de cultura e tudo mais. E foi. Não é fácil, cara. Tem muito profissional que passa anos e anos numa empresa infeliz e reclamando da vida, né? Não busca Sim. nada e às vezes quando aparece tem o medo. Ah, não, aqui pelo menos eu estou estável, né? E isso aconteceu muito, talvez, também na imprensa. Tinha essa puta estabilidade. Você falou que tinha pessoas ali que não comprou a ideia, não comprou o projeto e decidiu ficar e tá tudo certo. É o direito do cara, se ele quiser assim, bola para frente, né? Então, para mim, foi uma história de resiliência, muita resiliência, de desafios do quais te movem até hoje. Você acabou de falar, pô, quero ser diretor. Pô, se a gente coloca uma coisa na cabeça, chegou até hoje, aí a gerente você vai ser, com certeza, é questão de tempo. E outra coisa, né, cara, quando você assumia cargos que exigia mais de você, você se preparava, você ia estudar, fazer curso, enfim, outros meios aí talvez, livros, sei lá, mas enfim, você ia estudar. Você não se acomodasse, não é porque você foi colocado ali, puta, agora eu sou o gerente. Não, você literalmente estudava para cada vez mais ser melhor naquilo que você fazia, para você entregar cada vez mais, né? Não era só um cargo ali, mas é literalmente você ali na função de gerente, não só no papel, no organograma da empresa. Então, parabéns pela trajetória, valeu por ter compartilhado aí com todos nós. Tenho certeza aí que quem está acomodado na empresa ali com medo de mudança, talvez vai se inspirar em você e falar, porra, cara, vou para cima que eu consigo. E a função do gerente deixa de ser executor, né, cara? Você não faz. Você tem que fazer com que as Total. pessoas façam. E inspirar pessoas para fazer não é fácil. Se você não buscar conhecimento, você não consegue. É difícil mesmo.
Total. Mas valeu, obrigado. Obrigado pelo convite também. É lógico, né? A gente se conhece há algum tempo, a gente estudou junto, né? Você, o Robson, estudou junto, mas a gente nunca tinha tido esse papo, mesmo nos botecos. Esse Nunca papo a gente mesmo, nunca tinha. cara. Eu Nunca. acho que É. um ou outro assunto, mas a gente falava mais de outras coisas e, de fato, o Robson mesmo falou aí que ele sempre falava para mim, cara, eu acho que você é um cara diferentão pra caramba, tal. E por ser diferentão, eu conquistei muitos amigos e alguns desafetos, mas para os desafetos eu mando um abraço, porque hoje eles entendem que era o momento. E hoje eu falo com essas pessoas. Algumas pessoas não estão. Algumas pessoas eu não estou preparado e outras pessoas também não. Então, quando eu tenho divergência, eu resolvo as minhas divergências. Eu vou, converso com eu não tenho dificuldades em ter conversas difíceis. E a maioria das pessoas tem. Isso é um problema também, que precisa melhorar no mundo. Isso é um problema para elas. Então, vamos aproveitar aqui, Geraldo. O pessoal não sabe. É, Nós dois já tivemos divergências. Um dia a gente parou na calçada da imprensa oficial, trocou uma ideia bacana, resolveu. Não tem mais. sim, A gente resolveu ali. Mas a expressão não é bem ser diferentão. O dia que eu Autêntico. vi. Não, cara, ele é obstinado. Depois você procura no dicionário a definição. Muitas vezes as pessoas acham que obstinação é uma coisa ruim. Não, não é. Obstinação é você perseguir um objetivo teu, uma meta tua, independente da dificuldade que tenha, cara. Então, assim, é um foco, velho, é um hiperfoco, né? E eu acho isso muito legal. Com 12 anos. oi? Desculpa, Robson. Achei que você ia terminar. Complementa aí. É uma coisa muito legal, essa qualidade, e é uma coisa que falta. Como ela falta, é rara, as pessoas falam assim: ah, você é diferentão. Ou então assim, puta, Geraldo me deu uma atropelada. Não é, velho. O cara é competitivo e obstinado. Olha o que o cara tá fazendo, entende o contexto, você vai sacar qual que é. E é isso. É, é isso que você está falando, é se colocar no lugar do outro, praticar É, empatia, que velho. é uma coisa que a gente tem que desenvolver também. É legal, bacana. A gente está. O Robson, você sabe, a gente já conversou Hum. várias vezes, já se encontrou. O Robert, meu brother, é isso. Estamos E eu todo vou mundo no continuar sendo Sobre ser caminho. assim. obstinado, ele falou que com 12. Ó, se eu ser obstinado, ele falou que com 12 anos ele queria ser gestor e tal. Ele tá falando aqui hoje, né, que vai ser diretor, mas deve ter colocado isso na cabeça já há alguns anos já, não é de hoje, eu tenho Não, certeza disso. 13. Então, pra mim. vou. E outra coisa, né, Geraldo, que você falou aí, pô, sai da frente e tal, cara, sai da frente que eu tô progredindo. Quem tá progredindo comigo, tá caminhando. Agora quem Sim, tá parado, irmão, vai ser atropelado. É a lei da vida, faz parte, não é maldade. Cara, você tá progredindo. Vamos comigo? Pô, não tô afim. Valeu, tchau, obrigado. E segue. tchau, tô seguindo. É isso mesmo. Isso aí. Mas Show. legal, cara, Bacana. canal bacana de vocês. Eu já vi alguns amigos passarem por aqui. Fiquei muito feliz de coração mesmo pelo convite, muito feliz. Eu tenho vergonha às vezes de falar, mas depois eu me soltei. Acho que eu fiz o cronograma, uma Pode. cronologia legal. Acho que eu falei até demais. Mas beleza. A gente se empolga porque a gente fica à vontade de fato. Vocês dois deixam a gente à vontade. Parabéns. É legal isso porque o nosso meio é pequenininho e as pessoas precisam se conhecer, né? E eu tenho certeza que tem pessoas que já ouviram falar de mim e que já ouviram falar de você, mas que não te conhecem. E aí é um momento que tem de conhecer, né? Então, por exemplo, vocês falaram do Barbosa lá da Macron, né? O Maurício. Maurício. Maurício da Macron. Porra, eu conheço ele e tal, mas gostei de ter visto o dele, sabe? Gostei de ter visto Cara, as divulgações e tal. A Dani, que estudou com a gente. Então, é legal você saber a história de cada um. Foi bem legal. Parabéns. Professores que passaram por aqui também. É, Foi bem legal. Parabéns. muito bom. Bacana, Geraldo. Valeu, cara. E o Geraldo agora, Robson, como é que ele tá? O homem do carimbo está carimbado na comunidade do Carimbado. podcast. Valeu. Nossa, os manos de Flexo vão me Pô, xingar porque eu falei isso. Mas é brincadeira, gente. mas é Geraldo, você carimbo tá. mesmo Não, e é não, não. legal. Sejamos coerentes.
Fizemos com o Flex evoluiu pra caramba. Aqui ele foi mostrar um saquinho de pão, pô. Aí já não deu pra, Aí ferrou, pra né? segurar a Mas, brincadeira. peraí, ó, mas não é qualquer saquinho de pão, não. É sem squash, beleza? Uma impressão com cobertura perfeita. Sabe por quê? Revolucionando o saquinho de pão, é isso aí. Porque aqui a gente ajusta a viscosidade da tinta, a gente ajusta o anilox, a gente ajusta a pressão, a gente ajusta o dupla face. Ó, já entendi de flexografia. Ó, desde o tempo que você era operador. Quando eu era operador, cara, eu ajustava todos esses pontos aí para poder chegar numa impressão perfeita. Bom demais. Legal. Valeu. Geraldo, Geraldo, obrigado, cara. Valeu demais. Robson, Valeu, galera. Valeu, valeu por Robson. mais um episódio. Parabéns. Galerinha, comunidade, valeu por mais um episódio, gente. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Vamos ter.